Olá amigos, bem-vindos ao canal Enriquecer da Mente, eu sou o Alan, e aqui falamos sobre mentalidade financeira, finanças pessoais e investimentos. No vídeo de hoje vamos falar de um ativo que eu gosto muito, e invisto, nessa classe de ativo. Se trata de um ativo de renda variável, vamos falar sobre investimentos em fundos imobiliários. Aviso, esse vídeo não é uma recomendação de compra, é para fins educativos. Vamos para o vídeo. Para quem nunca ouviu falar dessa classe de ativos, é uma forma bem prática e barata de se investir no mercado imobiliário, investir nos melhores imóveis do país, os mais caros, e com as melhores localizações. Um exemplo, com uma quantia de R$10, você pode estar comprando através da Bolsa de Valores, é uma forma bem barata de estar exposto ao mercado imobiliário. Na compra de uma cota, no mês seguinte você já receberá um aluguel sobre esse valor investido. Lógico, esse aluguel é proporcional ao valor que você investiu no fundo imobiliário. Nessa classe de ativos temos 4 segmentos mais conhecidos e melhores de se investir em fundos imobiliários. Temos os fundos de shopping, onde uma gestora faz a gestão do imóvel, e os lojistas pagam o aluguel das lojas, e esse aluguel é repassado para os cotistas. Nos fundos de galpões logísticos, são galpões bem localizados em rodovias, próximo a grandes centros comerciais, que as empresas usam essas unidades para estar fazendo estoque dos seus produtos, e da mesma forma dos fundos de shopping, esses inquilinos pagam os aluguéis, e esse aluguel é repassado aos cotistas. Nos fundos de lajes corporativas, são prédios comerciais, em grandes centros empresários, que atendem as maiores empresas do país, e da mesma forma dos outros fundos, são repassados para os cotistas os aluguéis. Fundos de dívidas imobiliárias. Essa classe de ativo é um pouco mais complexo, pois os cotistas que investem no fundo de CRI, Certificado Recebíveis Imobiliário, ele está investindo em dívidas do setor imobiliário, e recebe os juros gerados dessas dívidas, e todos os meses é repassado o aluguel para o cotista. Esses são os 4 segmentos maiores do mercado de fundos imobiliários, e os mais populares entre os investidores. Esses fundos são comprados com dinheiro de cotistas, através da Bolsa de Valores, a Bolsa Brasileira, conhecida como B3. Esses recursos são inseridos no mercado imobiliário, por uma gestora, que compra o imóvel, e faz a administração desse fundo imobiliário. Essas gestoras vai ser o intermediário entre os inquilinos e os cotistas. Os fundos imobiliários são atrativos em diversos pontos, comparado a um imóvel, como exemplo, casa ou apartamento, quando são comparados aos valores de aluguéis, a liquidez, o custo para adquirir o imóvel, entre outras vantagens. Irei listar 10 bons motivos para investirmos em fundos imobiliários. 1. Diversificação de investimentos. Ao investir em fundos imobiliários, você diversifica sua carteira de investimentos, reduzindo o risco de perda financeira. Ou seja, com uma única cota você terá vários imóveis na sua carteira. 2. Rentabilidade. Historicamente, os fundos imobiliários têm apresentado uma rentabilidade interessante, especialmente quando comparados a outros investimentos de renda fixa dependendo da taxa Selic no período, ou até mesmo um imóvel como casa ou apartamento. Os aluguéis dos fundos imobiliários são maiores. 3. Valorização do patrimônio. Os imóveis que fazem parte do fundo imobiliário podem se valorizar ao longo do tempo, aumentando o patrimônio do investidor. 4. Rendimento mensal. Os fundos imobiliários costumam distribuir rendimentos mensais aos investidores, o que pode ser uma fonte de renda passiva interessante. Você viverá com os aluguéis dos fundos. 5. Facilidade de investimento. É possível investir em fundos imobiliários de forma fácil e acessível, sem precisar comprar um imóvel físico. Com apenas uma ordem enviada por uma corretora, você já se torna dono ou dona de vários imóveis. 6. Baixo custo de transação. Em comparação com a compra e venda de imóveis físicos, investir em fundos imobiliários tem um custo de transação muito mais baixo. 7. Liquidez. Os fundos imobiliários são negociados em bolsa de valores, o que garante uma liquidez maior do que a de imóveis físicos. Você compra quando quer,
e vende na hora que quer. 8. Gestão profissional. Os fundos imobiliários são geridos por profissionais especializados, o que garante uma gestão mais eficiente do patrimônio. 9. Isenção de impostos. Os rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda para pessoas físicas. Comparados ao imóvel físico, os aluguéis de fundos imobiliários são muito mais atrativos. Fundos de tijolos pagam em torno de 0,7% a 1% ao mês, já os fundos de papéis pagam em torno de 1% a 1,5% ao mês. Observação: uma casa ou apartamento paga em torno de 0,4% a 0,5% ao mês. 10. Investimento em imóveis de alto padrão. Alguns fundos imobiliários investem em imóveis de alto padrão, que normalmente estão fora do alcance de pequenos investidores. Nesse vídeo te apresento alguns benefícios de se investir em fundos imobiliários. Caso queira investir nessa classe de ativo, busque estudar sobre o assunto, pois é um investimento de renda variável. Significa que os preços das cotas sobem e descem. Estude sempre onde você está investindo. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra, e mais para fins educativos. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, e compartilhe com amigos e familiares. Fico por aqui, até o próximo vídeo, obrigado.